E aí, galera do sétimo ano, bom dia. Sou o professor Kleber Guedes, professor de Língua Portuguesa e Produção Textual aqui do Centro Educacional Construir. E vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto, às nossas disciplinas, tá bom? Vamos lá. Bom, nessa aula a gente está entrando na unidade 4, que é intitulado como Acessibilidade, Direito de Todos. E nessa aula de hoje a gente vai estudar a compreensão e a interpretação. Vamos começar a unidade 4, fazendo um estudo sobre compreensão e interpretação. A gente começa aqui com compreensão e interpretação de textos. Temos aqui essa frase, ó. Eu sei que você está falando, mas não estou entendendo nada. Então, em uma situação de diálogo, só é considerado um diálogo quando as pessoas se entendem. Bom, se uma pessoa está falando e a outra não está entendendo, então o diálogo ele foi prejudicado. Vamos ver a diferença entre compreender um texto de interpretar um texto. Quando a gente fala compreensão, nós estamos falando o que está no texto, certo? Compreensão textual é segundo o texto, segundo o autor, o texto informa que, ou seja, é uma informação que está explícita, está na cara, está evidente. Eu posso pegar o lápis, a caneta e ir lá e circular aquela informação, sublinhar aquela informação, porque ela está explícita, tá bom? A gente consegue identificar ela a olho nu. Já quando a gente fala interpretar, é aquilo que está além do texto. Então a gente normalmente acha que compreender e interpretar é a mesma coisa, porém não é. Quando nós falamos de interpretação, como eu já disse, está além do texto, nós encontramos palavras do tipo na questão, ó, depreende-se, infere-se, conclui-se do texto que. Ou seja, o autor ele não foi claro naquilo, mas ele deixou a entender. Ó, o texto permite deduzir que, ou seja, o texto não falou aquilo explicitamente, mas ele deu a entender que. Outra situação que aparece é essa aqui, ó. É possível afirmar a partir do texto que, ou seja, é possível afirmar. Então, na interpretação, você lê o texto e a partir dali você tira as conclusões de acordo com o que foi dito no texto, certo? Você vai inferir, né? Você vai deduzir que o autor quis dizer tal coisa. Então, podemos dizer que na interpretação, as informações elas estão também implícitas, estão escondidas, e você vai ter que usar o seu conhecimento de mundo, vai ter que usar outras áreas do conhecimento para poder entender o que o autor quis dizer, certo? A interpretação, ela não traz uma informação ali explícita, clara. As palavras podem assumir dois sentidos, o conotativo e o denotativo. Então vamos recordar. Conotativo é a mesma coisa que sentido figurado, né? Sentido metafórico. É um texto literário. Bom, no caso, na linguagem conotativa, o significado não deve ser levado ao pé da letra. A frase não deve ser levada ao pé da letra. Por exemplo, quando a sua mãe reclama com você e diz assim, ó, já falei com você mais de 1000 vezes para você não fazer isso. Ela não falou 1000 vezes, mais de 1000 vezes. Ela falou muitas vezes, mas não foi desse tanto. Então, a linguagem conotativa é um sentido figurado, enquanto a linguagem denotativa, aí sim, é o significado real, assim como está lá no dicionário. É o sentido do dicionário. É um texto também, pode ser científico, ou seja, aqui sim, a gente vai levar ao pé da letra o que o autor disse. João fez a prova e tirou nota 10. Pronto, aqui é um fato. Ele está dizendo que João fez a prova e tirou nota 10. Então é um fato verídico. Aqui não tem como ter outra interpretação além dessa. Bom, nós temos aqui ó, uma charge. Presidentes e ratos. Aí nós temos aqui eu A, aí tem um homem aí, certo? Que faz referência ao presidente. E no Brasil também, outro personagem que faz referência ao presidente, e ao redor dele tem vários outros personagens. Então a gente pode ter várias interpretações aqui, como por exemplo é relacionado à corrupção. A gente pode ter vários significados aqui dessa charge. Vamos passando.
Como interpretar um texto? O item A diz assim, ó, pré-compreensão. Funciona da seguinte maneira. Toda leitura supõe que o leitor entre no texto já com conhecimentos prévios sobre o assunto ou sobre a área específica, ou seja, ele já começa a ler o texto, mas ele já tem um entendimento sobre aquela área. Temos aqui também no item B a compreensão. Já com a pré-compreensão, ao entrar no texto, o leitor vai se deparar com informações novas, ou seja, já tinha algumas informações com ele, agora ele adquiriu informações novas, né? Ele vai reconhecer também outras informações que ele já sabia. Por meio da pré-compreensão, o leitor prende a informação nova com a dele e agarra, compreende a intencionalidade do texto. É costume dizer, eu entendi, mas não compreendi. Isso significa dizer que quem leu, entendeu o significado das palavras, né, a explicação, mas não as justificativas ou o alcance social do texto. Então, na pré-compreensão, você já tem algum conhecimento sobre aquele assunto, certo? E na compreensão, você vai adquirir a interpretação agora, no item C. Agora sim, a interpretação é a resposta que você dará ao texto depois de compreendê-lo. Sim, é preciso conversar com o texto para ver a interpretação de fato. Então, você faz a leitura e você fica se questionando, né, pensando sobre aquilo que você leu, para você poder tirar suas conclusões. É formada, então, o que se chama fusão de horizontes, o do texto e o do leitor. Ou seja, o texto vai trazer uma visão, um assunto, e o leitor ele já tinha um pensamento sobre aquele assunto e agora ele vai se aprofundar naquele tema. A interpretação supõe um novo texto, significa a abertura, o crescimento e a ampliação para novos sentidos. Porque quando a gente lê um texto, a gente pode mudar de ideia, a gente pode ficar sabendo ainda mais daquele assunto, ou até mesmo a gente pode aprender algo novo, né? E tirar uma contradição. A gente achava que algo era certo, depois você vai ver que você estava errado e aprendeu uma informação nova com o texto. As várias possibilidades de leitura de um texto. Então vamos lá, o jeito correto, né, para a gente fazer a leitura de um texto, porque até isso interfere na compreensão dele, tá bom? Então vamos lá. A recorrência de traços semânticos é significado, estabelece a leitura que deve ser feita no texto. Essa leitura provém de delírios interpretativos do leitor, mas está inscrita como possibilidade no texto. Ou seja, um texto ele traz possibilidades de você interpretar. Segundo tópico aqui, ó, segunda bolinha. Há várias possibilidades de interpretar um texto, mas há limites. Sim, você e eu podemos ler um texto. Você pode ter uma interpretação um pouco diferente da minha. Porém, a linha de raciocínio deve estar parecida, né? Até porque vocês leram o mesmo texto. Terceiro tópico. A coerência é garantida, entre outros fatores, pela reiteração, a redundância, a repetição, a recorrência de traços semânticos ao longo do discurso. Então, até o modo como você lê é fundamental para que você tenha sucesso na leitura. O ideal é que você primeiro faça uma leitura jornalística, onde você vai ler com calma, pausadamente, respeitando ponto e vírgula. Quando for uma pergunta, você lê em forma de pergunta, tá bom? Isso vai facilitar no seu entendimento. E na última bolinha, nós temos assim, ó, mas que deve fazer o leitor mas o que deve fazer o leitor para perceber essa reiteração? Deve tentar agrupar os elementos significativos que se somam ou se confirmam no mesmo plano de significado. Deve percorrer o texto inteiro, tentando localizar todas as recorrências, isto é, todas as figuras e temas que conduzem ao mesmo bloco de significação. Essa recorrência determina o plano de leitura do texto. Então, ó, você não pode imaginar que você lê 1, 2 parágrafos, o texto aqui está falando sobre tal coisa, vou resolver a questão. Não, porque isso aí vai te prejudicar, você pode errar a questão. O correto é você ler todo o texto, do início ao final. Né? A primeira leitura, é bom que você não risque nada, você só faça mesmo a leitura, tá bom? E no final você se pergunte sobre o que esse texto está falando, né? Qual é o assunto principal desse texto. Então, se você fez a leitura e ao final você não sabe, né, o assunto principal do texto, então você vai precisar ler novamente, porque essa pergunta ela deve vir respondida ao final do texto, tá bom? Então, primeiro você faz uma leitura jornalística, certo? E
Se for necessário, depois você faz uma segunda leitura, anotando, circulando as principais informações. Linguagem não verbal. Porque o conceito de texto hoje, ele é bem mais abrangente. Texto, pessoal, não é só várias palavras organizadas em parágrafos, não. O texto também hoje são imagens, fotografias, certo? O texto pode ser uma charge, né, uma história em quadrinho, tudo isso também é considerado como texto. E quando nós estamos falando em linguagem não verbal, nós estamos falando também nas imagens que nós vamos interpretar, como por exemplo essa daqui, ó, que mostra uma esteira e várias pessoas passando, e depois elas passam pelo F de Facebook, e depois que elas passam por essa rede social, é como se elas se transformassem em juízes e ficassem julgando a vida das pessoas, certo? É como se todo mundo hoje quisesse se meter, né, na vida dos outros, né, e ficar julgando os outros, certo? Sem conhecer de fato o que aconteceu. Então é uma crítica, né, a essa utilização, ao comportamento dos usuários para com as redes sociais. Linguagem não verbal é toda linguagem verbal é toda comunicação escrita. Então, quando a gente fala de linguagem verbal, é a linguagem falada ou escrita, tá bom? Como a gente está falando aqui de textos, é a linguagem escrita, né, com palavras, frases. E a linguagem mista é quando junta os dois, linguagem não verbal e linguagem verbal. Aí a gente tem a linguagem mista. Temos aqui a reforma ortográfica aí. O que mudou nessa frase? O professor pergunta, o que mudou nessa frase? O aluno responde, nada. Aí no quadro está escrito assim, ó, é frequente o descaso. Então, isso é uma linguagem mista, porque tem o desenho da sala de aula, os personagens aí, e tem a linguagem verbal com as falas que estão escritas nos balões e no quadro, tá bom? Então é uma linguagem mista porque juntou os dois tipos de linguagem. Eu lírico. Muitas vezes pode aparecer esse termo em uma questão que diz assim, ó, o eu lírico afirma que. Aí você pode se perguntar, né, o que é eu lírico? O eu lírico é o eu poético. O eu lírico é a voz que fala no poema. Porque, tipo, a história você pode estar lendo um conto, certo? E o narrador pode ser um personagem. E esse personagem pode ser uma garota, certo? Então, quem é o eu lírico? O eu lírico é uma voz feminina de uma garota, certo? O eu lírico pode ser a voz masculina de um homem. Então, o eu lírico é a voz que fala no poema, tá bom? Você vai ter que observar, no caso, quem é o narrador. Se é um narrador observador, que não participa da história. Se é um narrador personagem, que participa da história. Então, o eu lírico é diferente do autor. O autor é quem escreve o texto, né? O autor é a pessoa de carne e osso que pegou na caneta, né? Que digitou o texto no computador, no teclado do computador. O autor é quem escreveu, certo? O eu lírico é a voz do poema, é um narrador que está dando vida à história, está contando a história. Um exemplo, nós temos aqui um texto, ó. Vamos ler. Foi assim, quando a flor ao luar se deu, quando o mundo era quase meu. Tu te foste de mim. Então aqui a gente tem o eu lírico falando, né, que perdeu alguém, né, que está com saudade de alguém, que alguém foi embora. Volta, meu bem, murmurei. Volta, meu bem, repeti. Não há canção nos teus olhos, nem há manhã nesse adeus. Então a gente já fica ciente de que aqui se trata de uma poesia, certo? Porque está organizado em versos e estrofes. Quando a gente fala verso, é uma linha. Quando a gente fala estrofe, é o parágrafo, né? Essa organização. Aí tem duas estrofes, certo? Vamos passando. Continuando. Horas, dias, meses se passando. E nesse passar uma ilusão guardei. Vou-te ver-te novamente na varanda, a voz sumida, quase em pranto, a me dizer, meu bem, voltei. Hoje esta ilusão se faz em nada. E a ti deve ser beijou, né? Beijou outra mulher, eu vi no seu olhar envenenado, o mesmo olhar do meu passado, e soube então que te perdi. Então, no caso aqui, o eu lírico é a voz que está contando a história,
certo? Então você sempre tem que prestar atenção se a voz da história, quem está narrando a história, é uma voz masculina, se é uma voz feminina. O fato é, eu lírico é a voz do poema. Bom, e na unidade 4, né, onde tem compreensão do texto, na página 126 e 127, vocês vão realizar o exercício de 12 questões, que é só respostas. E para realizar o exercício, vocês precisam fazer a leitura do texto Rampas para Cadeirantes, que fica na página 124 e 125. E em seguida, né, façam o exercício no caderno de vocês, respondendo aí as 12 questões da 126 e 127. Então é isso aí, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula.